ficar muito mesmice, a gente para, né, e toca ficha na aula. Falta ainda falar dessa matéria do eletroscópio de folhas, que é uma maquininha bem bobinha, que serve para identificar se os corpos estão ou não carregados. Mas vamos começar a corrigir alguns exercícios. Precisando de algum comentário extra, eu farei. Página 73, exercício 16. Assinale V para verdadeira, F para falso. Se um corpo neutro perde elétrons, ficará eletrizado positivamente. Está neutro é igual próton e elétron. Perdeu elétron, fica sobrando próton, positivo, verdade. Na eletrização por contato, os corpos sempre se carregam com cargas de mesmo módulo e de mesmo sinal. Mesmo sinal, tudo bem, mas para ser mesmo módulo, os corpos devem ser idênticos, né? E ele não falou que eram idênticos. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Eletrização por atrito, né? Um ganha, o outro perde. Se um ganha 5, o outro perdeu 5. Sinais opostos e mesmo valor final. É isso aí, mesmo módulo. Essa é a característica da eletrização por atrito. Sinais opostos e mesmo módulo. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido, pela presença do indutor eletrizado. Certinho, né? Quando a gente viu o processo de eletrização por indução, antes de ocorrer a eletrização, a gente pegava o corpo nêutron e aproximava do corpo indutor carregado. Como os opostos se atraem, o corpo continuava neutro, porém induzido, não era isso? Foi o que ele falou. O fenômeno da indução eletrostática, que é essa situação que está ocorrendo agora, consiste na separação de cargas no induzido, separação de cargas no corpo induzido, pela presença do indutor eletrizado, do corpo indutor que está eletrizado. Certinho que ele falou. Aproximando-se um corpo eletrizado, eletrizando-se, aproximando-se, agora eu consegui. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Se eu aproximar um corpo negativamente carregado de um corpo neutro, os opostos, as cargas positivas ficam mais próximas, as negativas mais afastadas. Tem atração pelas positivas e repulsão pelas negativas. Quem ganha? A atração pelas positivas ganha. Por quê? Porque as cargas positivas estão mais próximas que as cargas negativas. A força de atração ou repulsão depende da distância, que nem o ímã, lembra? Então, como as sinais opostos estão mais próximas, a atração é sempre maior que a repulsão. O corpo neutro é sempre atraído por um corpo carregado. Olha que loucura! Corpo neutro é sempre atraído por corpo carregado, justamente devido ao fenômeno da indução. Não entendi, professor. Vou explicar de novo. Aproximei o corpo neutro de um corpo carregado. Os opostos. Elétrons vão migrar dessa parte do corpo para cá. Então aqui vai ter átomos com prótons sobrando. Esses caras são atraídos por esse. Esses caras são repelidos. Por que a atração é mais forte que a repulsão? Porque quem está sendo atraído está mais perto, mais próximo. Então, por isso que o corpo neutro é sempre atraído, seja por corpo positivo ou por corpo negativo. Olha que loucura, os corpos neutros são atraídos por corpos carregados, certo? Então é por isso que às vezes, em alguns lugares de alta tensão, ele fala para tu nem se aproximar, né? Porque se tu te aproximar, tu pode ser atraído, repelido, ou uma carga elétrica pode te atingir, mesmo estando à distância de alguns equipamentos, né, de alta voltagem. Então toma cuidado, galera. Corpo neutro é atraído, hein? Sofre uma força de atração no final das contas. E não interessa quem é o corpo carregado, se é positivo ou negativo. Tá? Perigoso isso aí. Aproximando-se um corpo eletrizado negativamente de um outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, continua neutro. No entanto, atraído pelo eletrizado, é atraído. Isso tem cheio de prova. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro.
Não, é sempre atrair, certo? Para repelir tem que ter a carga oposta. Para ter repulsão tem que ter a carga oposta. Beleza? 17. Qual das afirmações abaixo se refere a um corpo eletricamente neutro? Não existe, pois todos os corpos têm carga. Todos os corpos têm carga, mas não é por isso que não existe corpo neutro. Nós estudamos sobre corpo neutro, caramba, só que faltava estar te ensinando coisa que não existe. É um corpo que não tem cargas positivas nem negativas. Para com isso, ele está cheio de cargas, ok? Igual positiva e negativa. É um corpo com o mesmo número de cargas positivas e negativas. Ah, é isso que é corpo neutro. Não existe, pois somente um conjunto de corpos pode ser nulo. É um corpo que necessariamente foi aterrado. A gente viu que às vezes o cara faz o aterramento e depois desfaz e isso carrega, né? Não descarrega, acaba carregando. 18. Uma esfera metálica M negativamente eletrizada é posta em contato com outra esfera condutora N não eletrizada. Durante o contato ocorre deslocamento D. E aí, galera, quem é que está carregado negativamente não é a N? Não são os elétrons que podem se mover? Quando eu pegar a esfera N condutora e encostar uma na outra, ambas vão ficar negativamente carregadas. Qual é a explicação para isso? Elétrons migraram da esfera N para a esfera N. Elétrons de M para N, letra E. Lembrando que se próton migrou de um átomo para o outro, né, cara, é reação nuclear, bomba atômica. Na química vocês vão abordar coisas bem interessantes sobre física nuclear. 19. Uma esfera metálica oca carregada positivamente. Numa esfera metálica oca carregada positivamente são encostadas esferas metálicas menores, presas a cabos isolantes e inicialmente descarregadas, como mostra a figura abaixo. Ah, curioso isso aqui, galera, ó. Uma ele encostou por dentro, tu viu? E a outra ele encostou por fora. Isso aqui é determinante, hein? Muita atenção. As cargas que passam para as esferas menores 1 e 2 são respectivamente. Pessoal, nós vimos que num corpo condutor o excesso de carga fica sempre na parte externa. Essa coisa estava positivamente carregada, não é? Essas cargas positivas que querem ficar se afastando umas das outras ficam aqui na superfície externa. Ou seja, quando eu encostar a esfera metálica condutora por dentro, as cargas estão querendo fugir da parte interna, não vai migrar nenhuma para dentro dela. Então, só a que eu encosto por fora vai ficar positivamente carregada. A que eu encosto por dentro, não. Foi nessa sala que perguntaram sobre o gerador de Van der Graaf, né, que o cabelo fica em pé. E lembra que eu falei que tem os capacetes metálicos e que o contato ocorre por dentro? Justamente para a carga e todo para o capacete, não ficar nada no gerador de eletricidade, né, que é a esteirinha deslizando uma em cima da outra lá, né? Sem estresse. Então, respectivamente, ele falou, né, zero e positiva, letra B, zero e positiva. Aqui vai ficar então zero e aqui sim vai ficar carga positiva. Essa era legal justamente por esse efeito, né, das cargas ficarem o mais afastadas possíveis umas das outras. Esse critério tem que investir em coisa melhor, que coisa nojenta. Página 73 ainda, questão 20. Qual das afirmativas é correta? Está correta. Somente corpos carregados positivamente atraem corpos neutros. Os negativos também acabamos de fazer essa verificação. Falsa. Somente corpos carregados negativamente atraem os corpos neutros. Um corpo carregado pode atrair ou repelir um corpo neutro. Sempre atrair porque a atração fica mais forte que a repulsão, porque a repulsão leva as cargas de mesmo sinal para longe. Se um corpo A eletrizado positivamente atrai um outro corpo B, podemos afirmar que B está carregado negativamente. Ele pode ser neutro também, né? Putz, esse é o perigo. Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Pode, devido ao fenômeno da indução, que é a separação de cargas elétricas dentro do corpo. Show de bola. 21. O corpo A
eletricamente positivo eletriza um corpo B que estava inicialmente neutro por indução eletrostática. Nessas condições, pode-se afirmar que o corpo B ficou eletricamente sinais iguais ou opostos nesse caso? Se tiver dúvida, vamos ver, né? Pega um cara positivamente eletrizado e vai eletrizar o neutro. Aproxima, ocorre o fenômeno da indução. Liga no planeta Terra, espera alguns segundos e desliga. Já que os opostos se atraem, quem é que vai migrar pelo fio? Os elétrons, sempre vai ser o elétron, né? E nesse caso, da Terra para o corpo. Então, o corpo que estava neutro, depois de desconectado da Terra, fica negativamente carregado. Sinais opostos. Revisamos o processo de eletrização por indução. Fica positivo. Tá de sacanagem? Positivo? Não. Negativo, pois prótons do corpo foram para a Terra. E bum, aí acabou a humanidade. Não. Negativo, pois elétrons da Terra são absorvidos pelo corpo. O absorvido é meio esquisito, mas tudo bem, né? Vai para dentro do corpo, por que não absorvido? Negativo, pois prótons. Que próton, meu? É negativo, pois elétrons é que migram. Letra D. 22. 3 esferas condutoras isoladas, A, B e C, de mesmo raio, possuem respectivamente cargas iguais a 6Q, 4Q e 2Q. Colocando as 3 esferas em contato e depois separando-as, elas terão cargas iguais a... Nós temos que somar todas as cargas e dividir pelo número de esferas, não é isso? Carga de uma delas era 6Q, a da outra 4Q e a da outra 2Q, totalizando 12Q. Como tratavam-se de 3 esferas idênticas, dividindo por 3, 4Q para 3. Letra A. O amor. Isso é bonita. Fazer a 23 ali, né? Mas pô, tô louco para dar aula.